Bom dia! Que Deus abençoe muito o nosso dia. Abençoe esse sábado lindo que começa agora, esse final de semana. Mais um final de semana que vai começando. É um momento de talvez descanso, talvez trabalhar, talvez ficar mais próximo da família. Independente do que você vai fazer, o principal é ter Deus no centro. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para depois as demais coisas serem acrescentadas. E que bênção nós podermos ter uma mensagem aqui para começar o nosso dia, que eu tenho certeza que é exatamente o que nós precisamos ouvir agora, que Deus preparou para nós. E que diz: o que te arrancaram foi o que te empurrou para o propósito. Mas antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje pela primeira vez, te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação na opção todas para não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias. E se você puder e quiser também, curta esse vídeo, porque assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que vão ser abençoadas, vão ser edificadas também. E agora eu quero que você escreva aí nos comentários a frase profética do dia, com fé de que quando a gente escreve, a gente está decretando no mundo espiritual. E a frase de hoje diz: o que me tiraram não foi perda, foi direção para o meu destino. Vou repetir para você escrever. O que me tiraram não foi perda, foi direção para o meu destino. Amém? A leitura bíblica, ela está lá em Gênesis, no capítulo 37 e no capítulo 39, onde fala que tiraram a túnica de José, mas não o seu destino. A história de José é, sem dúvida, uma das narrativas mais completas e inspiradoras da Bíblia. Cheia de reviravoltas, perdas, promessas, injustiças e recomeços. Mas o que poucos percebem é que o ponto de virada do destino de José foi exatamente o momento em que algo lhe foi tirado, a sua túnica. José era o filho amado de Jacó, e isso era visível. A túnica colorida que seu pai lhe dera era símbolo de honra, de favoritismo, de posição. Era mais do que uma roupa, era um símbolo externo daquilo que ele representava na família. E isso gerou inveja nos seus irmãos. E aqui já começa uma chave espiritual importante. Quanto mais você carrega algo visível que representa a favor de Deus sobre sua vida, mais isso pode incomodar os que ainda não entenderam o seu próprio chamado. José não fez mal a ninguém, apenas sonhou. Apenas recebeu o que o pai lhe deu, e ainda assim foi rejeitado. Mas repare, a túnica foi arrancada e não o chamado. Você pode perder uma posição, você pode perder um status, você pode perder um casamento, uma oportunidade, um lugar de conforto, mas ninguém pode arrancar o que Deus plantou dentro de você. A Bíblia diz que os irmãos de José viram ele de longe e conspiraram contra ele. Jogaram-no na cova e, antes de o venderem como escravo, tiraram a sua túnica. O símbolo foi embora. A honra aparente foi embora. Aos olhos humanos, ele havia sido reduzido a nada. Mas sabe o que isso nos ensina? Deus não edifica grandes propósitos sobre aparências. Ele edifica sobre identidade. Aquele que foi jogado numa cova, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão, foi o mesmo que depois foi exaltado, vestido com outra túnica, colocado sobre todo o Egito como governador. A túnica que os irmãos tiraram era de pano. A que o faraó colocou era de autoridade. Você está disposto a perder o que te agrada hoje para viver o que vai te honrar amanhã?
porque há perdas que aos nossos olhos parecem derrotas, mas aos olhos de Deus são desvios de rota para nos alinhar com o céu. Se José não tivesse sido rejeitado, ele nunca teria saído de casa. Se ele não tivesse sido vendido, não teria ido para o Egito. Se não tivesse sido escravo, não teria conhecido Potifar. Se não tivesse sido preso, não teria interpretado os sonhos. E se não tivesse sido esquecido na prisão, não estaria no lugar certo, na hora certa, para interpretar o sonho do faraó. Ou seja, até os silêncios e demoras fazem parte do processo. A vida não é feita apenas de bênçãos recebidas, mas de perdas redentoras. Aquilo que você perdeu pode ter sido justamente o que impediu você de parar no lugar errado. Tem túnica que, se continuasse no seu corpo, impediria você de viver o seu destino em Deus. Quantas vezes uma amizade foi arrancada da sua vida e você se sentiu traída? Quantas vezes uma empresa fechou a porta e você achou que era o fim? Quantas vezes te rejeitaram de um lugar, de um grupo, de um relacionamento, e isso mexeu com o seu emocional, a sua autoestima, a sua identidade? Você chorou pela túnica, mas Deus estava te empurrando para o trono. Tem gente que está lamentando a perda da túnica e não percebeu que Deus está preparando vestes reais. Deus não te chama para ficar presa no passado. Ele está te chamando, te preparando para viver o cumprimento dos sonhos que Ele mesmo colocou dentro de você. Moisés teve que ser arrancado da casa do faraó para viver o propósito de libertar o povo. Davi teve que ser perseguido por Saul, escondido em cavernas, para que se tornasse o rei segundo o coração de Deus. Esther teve que esconder sua origem por um tempo, mas quando revelou quem era, entendeu que estava no palácio para um tempo como esse. Paulo perdeu o respeito dos fariseus e foi rejeitado por muitos judeus, mas isso o levou a ser o maior apóstolo entre os gentios. O que todos esses têm em comum? A dor os tirou de onde estavam, mas os empurrou direto para o propósito. Talvez o que você perdeu tenha um nome. Alguém que foi embora, uma porta que se fechou, uma fase da sua vida que acabou, uma liderança que foi tirada de você, uma oportunidade que te passaram para trás. Mas Deus não te deixou. Ele só está te reposicionando. José não foi vendido pelos irmãos. Ele foi enviado por Deus. Ele mesmo reconheceu isso anos depois, dizendo: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quando você começa a ver a sua história com os olhos da fé, até as perdas ganham propósito. Você para de se perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a declarar: foi isso que me empurrou para viver o que Deus já havia planejado. Amém, amém e amém. Que nós possamos entender que, para Deus, nenhuma dor é desperdiçada. Não há perda que não seja precedida de um ganho ainda maior. Deus sabe de todas as coisas e os sonhos para a nossa vida que Ele tem para nós, eles são muito maiores do que aqueles que nós podemos imaginar. Então, que nós possamos ser gratos até quando Deus aparentemente tira algo que nós não queríamos que Ele tirasse, mas que a gente vai lá na frente entender que Ele precisava usar essa dor para nos impulsionar em direção ao nosso propósito. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, obrigada, Pai, porque nada na minha vida
escapa do teu olhar. Mesmo quando fui rejeitada, quando fui traída, quando eu fui esquecida, tu estavas me direcionando, Pai. E hoje eu escolho parar de lamentar a túnica que eu perdi e começo a enxergar o propósito que está se revelando, Pai. Me ajuda a perdoar quem me arrancou algo e a entender que o que me tiraram não anula o que o Senhor me prometeu. Fortalece, Pai, a minha fé, me prepara para o que vem e que em tudo eu permaneça firme, Pai, com os olhos no teu propósito e não nas circunstâncias. É o que eu te peço e oro em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia lindo, guiado por Ele. E não esqueça, se você puder, antes de sair desse vídeo, enviar para alguém esse devocional, porque ele pode ser a resposta de oração que essa pessoa está esperando. Você vai ser um canal de bênção usado por Deus na vida dessa pessoa. Amém? Deus abençoe e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.